Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre uma das principais preocupações do brasileiro. Pesquisas recentes de órgãos oficiais mostram que a principal preocupação do brasileiro em termos de saúde mudou. E eu quero trazer essa informação recente porque tem a ver com o nosso trabalho. Por isso que é importante você compartilhar a nossa informação, acompanhar os nossos vídeos. Saúde mental é a principal preocupação do brasileiro. Esse é o principal tema desse nosso canal, desse nosso trabalho. Então, vamos ver os dados e você vai entender melhor esse assunto e vai entender a importância de você estar compartilhando esse conteúdo material, tá? Então vamos para a apresentação. A reportagem mostra, então, que a preocupação do brasileiro, 52% está relacionado a. Opa, deixa eu voltar lá. 52% está relacionado a. 52% dos brasileiros se preocupa com problemas de saúde mental. Isso é um aumento de 34% em relação a 2018. É o primeiro assunto de preocupação. O que nós temos? Antes, em segundo lugar, vem o câncer, com 37%. Que antes o câncer era o primeiro lugar em 2018. Considerando que câncer e doenças cardíacas são a principal causa de morte, nós temos um detalhe importante para perceber, que é a saúde mental é o primeiro ponto de preocupação, apesar de não ser a primeira causa de morte. Então mostra um dado interessante, que é a principal incidência sobre as pessoas, é aquele fantasma mais presente na vida das pessoas. E nesse gráfico que separa homem e mulher, o azul sendo feminino, o verde homem, você vai ver o quanto que isso afeta muito mais essa crescente, é muito maior com as mulheres. Então nós temos aqui os fatores impulsionadores disso. Pandemia de Covid, que foi um catalisador dessa preocupação. O problema foi acentuado pelo isolamento social, pela instabilidade econômica, e isso gerou uma crise de ansiedade e depressão a partir do que nós vivemos ali na pandemia. Também uma redução do estigma. Se sabe que questões mentais não se critica tanto, se aceita, se entende que ali tem um problema que precisa ser tratado. Antigamente, o estigma, não que não tenha estigma, não, que estigma é no sentido de preconceitos em relação a isso, que não tenha, mas é menor do que era antes. E por ser menor, as pessoas diagnosticam de uma maneira mais aceitável, né? E existe um debate sobre isso, né? Porque cada vez mais é perceptível também, né, essa incidência. O acesso é precário ainda, existem barreiras de tratamento, sobrecarga no SUS, o custo é elevado, principalmente porque empurra-se isso para, né, tratamento farmacêutico, e também eu sei que o processo terapêutico, que é o meu trabalho, que é o que eu indico, que eu acompanho muitas pessoas, não é também dos tratamentos mais acessíveis do mundo, apesar também de muitas vezes ser mais barato que o remédio. E os planos não querem saber. Por que os planos de saúde não querem saber? Porque não dá para controlar. Porque não dá para vistoriar, não dá para manter o padrão ali, muito baixo de atendimento, para que eles possam cobrar e ganhar em cima. Então esse é um dos motivos também, tá? Então existe sim uma questão grave ali de crescimento após a pandemia. Aqui que nós temos o catalisador da pandemia, da Covid-19, né? O isolamento social, lutos e perdas, muito traumático, nós estamos falando de 700 mil pessoas, muitas famílias, né? Instabilidade econômica e um medo constante, que traz, acende a faísca. Talvez acenda a faísca da conscientização também, isso é outro ponto importante a se ressaltar. As pessoas começam a perceber a incidência maior, respeitam, né, de maneira mais acentuada, e também a aceleração tecnológica no sentido de uso de telas, do avanço do consumo das telas a partir da pandemia também, né? E que isso sim continua até hoje. Ok? E o Brasil tem um efeito especial por ter sido um dos países, o país mais atingido pela pandemia no mundo, né? Em termos percentuais, mortos por número de pessoas, o Brasil é o de maior incompetência mundial no cuidado com a pandemia. Então isso também tem seus traumas, deixa suas marcas na sociedade, nas pessoas que passaram por isso. Então, aqui, em relação à redução do estigma, né, as campanhas de informação, tipo, por exemplo, Novembro Azul, Janeiro Branco, tentando explicar, conscientizar, falar sobre os transtornos. As figuras públicas falando mais sobre isso, atletas, inclusive, explicando a sua situação. Atletas como, por exemplo, a Simone Biles na ginástica, a Bia Haddad no tênis, passando por problemas e se afastando da competição para poder tratar das suas questões. Então, você tem esses exemplos. Os jovens e as redes sociais têm a possibilidade de falar mais sobre o tema e falando com menos preconceito, né? Isso permitiu, embora os jovens também sendo vítimas, né? Justamente por causa das redes sociais e das telas. E uma maior cobertura midiática sobre esse tema também, né? Uma maior abertura sobre a discussão. Então isso traz uma normalização, hoje presente, no debate. Então, aqui é uma questão grave, né? Assim, o sistema de saúde tem dificuldades, então, até porque dificuldade de controle, é um diagnóstico mais delicado, requer um acompanhamento mais personalizado, não um acompanhamento de massa. Não é boa parte desses tratamentos, não adianta só tomar remédio, né? Às vezes ir direto para um remédio psiquiátrico só amortece as pessoas e não faz o tratamento terapêutico trabalhar a causa, né? Não permite. Então, tem um desafio aqui de acesso. Então, né, a rede de atenção psicossocial
ela tem falta de estrutura, por essas questões que eu estou trazendo, a escassez de profissionais nessa área, até porque existe carência em outras áreas que brutalmente são carentes e que então acabam trabalhando questões de vida ou morte imediata. Essa carência acaba sendo atendida prioritariamente nessas áreas da saúde. A questão de longas esperas, e aí o tratamento não é feito, e quando você está vivendo estados, esses tipos de problemas, a espera é algo que agrava demais a situação, né? E os custos elevados, né? E o setor privado, não tá, por parte dos seguros, não tem interesse. E o custo do atendimento, como ele é bem pessoal, bem personalizado, tem dificuldade de baratear, né? De tornar muito barato. Tá? Então acaba gerando a questão da saúde mental um desamparo e inacessibilidade significativos. Então hoje no Brasil, né? O Brasil no mundo tem uma prevalência elevada, é uma das maiores taxas de ansiedade e depressão do mundo. Os afastamentos, né, mais do que dobraram na última década. Existem pressões, né, de trabalho, muitas dificuldades financeiras, violência urbana, insegurança, situações sociais que também têm ampliado essa dificuldade. Estresse crônico. A rotina afetada por esgotamento físico e emocional, principalmente nos grandes centros, onde você tem extremo estresse por transporte e outras no dia a dia, e muito pouco tempo da pessoa para o seu trato pessoal, para a sua resolução pessoal, né? Ela acaba dentro de um mecanismo de vida urbana que acaba sugando muitas horas dela, né? Deslocamento, trabalho, dificuldade de se alimentar, custo da moradia e tudo. Essas questões vão se somando. Então, acaba sendo esse um dos fatores que cria o terreno adequado para a prevalência dos transtornos mentais. Desafios e perspectivas para o futuro. Um investimento maior na rede pública. A questão da atenção primária, as pessoas estarem mais atentas às suas emoções, trabalharem na prevenção, aprenderem com canais como esse, a como elas podem trabalharem pessoalmente numa perspectiva de manutenção mais adequada, o que vai fazer com que a atenção primária seja feita e ela identifique de maneira mais rápida quando esses problemas surgem. O desenvolvimento da telesaúde, o atendimento online, que é, por exemplo, o que eu faço, atendo no Brasil todo, atendo pessoas de todos os lugares, justamente pela possibilidade do atendimento online. A conscientização das escolas e de acolhimento e ajuda nessa direção, né? E então isso seria um chamado para ação desse, então, que é a principal preocupação dos brasileiros hoje em dia. Tá bom? Então, quero deixar essa mensagem para vocês de que é importante trazer luz e consciência para esse problema e saber da importância do acompanhamento terapêutico. E não precisa esperar isso, né? Por exemplo, no meu caso, muito eu trabalho na detecção das flutuações iniciais. Então as pessoas nem entram num estado de gravidade, porque elas aprendem várias ferramentas de administração da sua condição de saúde mental antes dos problemas efetivamente se ampliarem. Então você pode estar ajudando, orientando as pessoas dessa maneira. Faça o trabalho preventivo, faça o trabalho de autocuidado, o trabalho de autoestima, o trabalho de autoimagem. Né? E como que isso é feito? Através de um processo terapêutico gentil, um processo terapêutico que acompanhe os desafios do dia a dia. Esse é o melhor conselho que eu posso te dar. Né, para que a sua saúde mental seja cuidada e que você não entre num caminho que é bem complicado, tá? A experiência que eu tenho, o caminho de remédios, o caminho por não ter outra possibilidade do atendimento público, ele é bem complicado. A pessoa acaba entrando num atordoamento emocional, num atordoamento mental, por causa que não faz esse trabalho que a gente sugere, tá? Fica aqui minha sugestão, repasse esse vídeo para outras pessoas, pode estar ajudando outras pessoas a buscarem um caminho e evitar muito problema lá na frente, tá? Grande abraço, até o próximo vídeo.